Bom dia, irmãos. Vamos retomar as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Hoje é dia 12 de setembro de 2021 e essa é a aula de número 64. Hoje nós vamos estudar os benefícios de uma confissão de fé. É uma aula de recapitulação. Essa aula e a aula da semana que vem, ela vai ser para a gente pegar ritmo de jogo de novo. Para a gente pegar novamente o ritmo daquilo que a gente estava estudando. Porque se nós não fizermos uma recapitulação, depois de quase 1 ano e meio sem aulas, nós vamos atropelar os assuntos e eu acredito que não vai ser tão proveitoso para o nosso estudo. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Salmos, Salmo 119. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, ele é praticamente o meio da Bíblia. Se você pegar toda a contagem de capítulos que tem na Escritura e você dividir por 2, você vai descobrir que o meio da Bíblia é o Salmo 117, que é um dos salmos mais curtos, que é o salmo mais curto e um dos capítulos mais curtos da Bíblia. Então, o Salmo 117, ele é o centro da Escritura, de Antigo e Novo Testamento. Nós vamos no 119, que é o maior, que provavelmente foi escrito pelo rei Davi e que é um hino de louvor à palavra de Deus, é um hino de louvor à excelência da palavra de Deus. Vamos ver o versículo 1. Bem-aventurados, felizes, alegres, os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, os seus mandamentos, e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os seus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os seus mandamentos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã e somos tão gratos, Deus, e tão felizes pelo Senhor nos permitir novamente retomar essas aulas da Escola Dominical e podermos juntos estudar esse que é o maior dos livros, esse que é o livro dos livros, que é o nosso livro, que é o seu presente para o seu povo. Ó Deus, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para compreendermos as maravilhas da sua lei. Que o Senhor nos revele a sua vontade, que o Senhor nos faça cristãos bíblicos que andam segundo as Escrituras e que a nossa vida assim cresça em salvação, em santificação, que ela cresça em verdade, que ela seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Enquanto nós estudarmos a tua palavra nessa manhã, que o Senhor tire do nosso coração toda distração, todo desânimo, toda a apatia, que o Senhor tire de nós, Deus, todo tipo de resistência satânica para roubar a Tua palavra, e que o Senhor abra bem os nossos ouvidos, que o Senhor abra bem o nosso coração, para podermos receber a Sua verdade, ó Espírito Santo. Comunica ela a nós através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, o Salmo 119, o versículo 4, ele traz uma verdade muito marcante, uma verdade muito forte, que é: Deus ordenou mandamentos. Deus, ele não deu sugestões, ele não fez hipóteses. Deus, ele não falou, olha, eu acho que se fizer assim vai ser melhor. Deus, ele ordenou a palavra dele. Uma outra palavra que o Antigo Testamento gosta muito de usar para isso é que Deus decretou a sua palavra. A palavra de Deus, ela tem força de lei, ela tem força de decreto. Ela foi promulgada e ela foi trazida por alguém que é o governante máximo do universo, que é o Deus Todo-Poderoso, e Ele tem toda a autoridade para comandar o que nós devemos ou não devemos fazer. Então, o versículo 4, ele fala que Deus ordenou os mandamentos dEle. Eles são uma ordem divina, eles são uma direção do céu para nós, e nós não temos a liberdade de escolher quais mandamentos de Deus praticamos e quais não. Não temos a liberdade de escolher, essa parte aqui da Bíblia me agrada, aquela parte ali, já não gosto muito dela não. Nós não temos essa liberdade. Deus nos deu toda a Escritura para que toda ela fosse temida, para que toda ela fosse obedecida e para que através da nossa obediência a Deus, obedecendo a palavra dEle, nós viéssemos a cultuá-lo em espírito e em verdade. Quando o Senhor Jesus,
ele falou lá em João capítulo 4, para aquela mulher samaritana, ele diz: mulher, a hora vem e é chegada em que os verdadeiros adoradores não adorarão a Deus nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas aqueles que adorarem ao Pai, o adorarão em espírito e em verdade. Essa frase de Jesus, em espírito e verdade, ela significa que nós adoraríamos a Deus de acordo com as suas prescrições, de acordo com a sua palavra. Por que isso é tão importante numa aula de escola dominical, que nós estamos aqui retomando o nosso estudo da Confissão de Fé Batista de New Hampshire, juntamente com a Confissão de Fé Batista de Londres? Porque Deus, ele deu uma palavra e ele é adorado quando nós obedecemos essa palavra, quando nós honramos essa palavra. Meus irmãos, muitos aqui são pais. E eu tenho certeza que a maioria aqui são filhos. Ninguém nasceu sem ter uma mãe ou ter um pai. Então, muitos são pais e todos são filhos. O que um pai e uma mãe mais gosta? Que a sua palavra seja acatada. Que as suas ordens, as suas direções sejam acatadas. Por quê? Elas promovem paz, elas promovem obediência, sujeição à autoridade, elas promovem segurança para aqueles que dão as ordens e para aqueles que obedecem. Deus quer a mesma coisa. Um dos nomes de Deus na Escritura é que Ele é um Pai Celestial. E Ele quer que nós obedeçamos a palavra dEle. Mas de que forma obedecer essa palavra? Olha o versículo 4 do Salmo 119 que nós lemos. Para que os cumpramos à risca. Isso aqui é algo extraordinário. Deus, ele quer que a palavra dele seja cumprida, não desviando para a direita, nem desviando para a esquerda. Ele quer que a palavra dele seja cumprida à risca. Ele quer que a palavra dele seja cumprida perfeitamente. Ele quer que a gente almeje, que a gente mire para acertar o alvo da obediência completa a Deus. É claro que essa expressão aqui, que os cumpramos à risca, é uma expressão em português muito conhecida. Olha, eu quero que você siga as minhas ordens à risca. Significa o que é isso? Eu quero que você faça exatamente como eu ordenei aquilo. Olha, para você ter um bom bolo de chocolate, você tem que seguir a receita à risca. Você tem que seguir ela certinho, nas suas proporções de farinha, de leite, de ovos, de chocolate, às vezes até que tipo de chocolate usar. Ele tem que ser seguido à risca. Aquela receita precisa ser seguida à risca. Agora, irmãos, para a nossa vida espiritual e para o nosso caminhar em adoração a Deus nesse mundo, como é que nós podemos nos contentar com menos do que isso? Como é que nós podemos nos contentar com menos do que essa precisão? É preciso. Servir a Deus, nós servimos um Deus preciso. Nós servimos um Deus que Ele quer que nós sejamos o mais parecido, o mais próximos dEle possível. Se para nós termos boas receitas culinárias, se para um carro funcionar corretamente, com a regulagem perfeita da sua injeção eletrônica, precisa ser um ajuste preciso, é necessário que seja algo bem sintonizado, que dirá a nossa vida espiritual? Ela precisa ser dirigida para uma obediência à risca a palavra de Deus. E assim, vivendo desse jeito, nós somos bem-aventurados, somos irrepreensíveis no nosso caminho, guardamos as prescrições de Deus, buscamos Ele de todo o coração, somos protegidos e os nossos passos são firmes. E nessa aula de hoje, nós vamos ver então os benefícios de adotarmos uma confissão de fé. Por que é bom nós termos uma confissão de fé? Na verdade, porque é necessário que nós tenhamos um resumo da fé. Pelo seguinte fato, pensa bem, a nossa fé, ela é baseada num livro. Nós somos o povo do livro. Nós somos o povo da Escritura. O puritano Thomas Cartwright, ele disse: Deus queima as nossas casas, leva as nossas mulheres, prende os nossos filhos, mas não tome de nós a tua palavra. A palavra de Deus, ela é o fundamento pelo qual nós podemos praticar um cristianismo que seja verdadeiro, que não seja invenção da nossa cabeça, que não seja ideia de uma equipe de pastores ou de um pastor tirano. Através das Escrituras, nós sabemos exatamente o que Deus quer de nós, sabemos exatamente o que Ele espera de nós. Agora, por que é importante nós termos uma confissão de fé? Porque as Escrituras, elas são compostas de 66 livros, 39 no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, e 27 no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Isso já mostra para nós o tamanho desse livro.
Não é qualquer livro. Ler a Bíblia não é qualquer leitura. Não é como ler um romance, não é como ler uma ficção científica. É um livro extenso, é um livro grande. É um livro com uma linguagem distante de nós. Sabe por quê? A totalidade quase do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Algumas porções de Daniel, Jeremias e Ezequiel foram escritas em aramaico. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Vamos levantar a mão quem fala uma dessas 3 línguas. É difícil. É difícil. São línguas arcaicas, são línguas que já estão praticamente extintas. O grego do Novo Testamento é um grego extinto, não é o mesmo grego que fala na Grécia hoje. O hebraico, que hoje os hebreus, os judeus falam, não é o mesmo hebraico bíblico. E o aramaico, por incrível que pareça, ele permanece com poucas alterações, sendo praticamente a única língua que não sofreu mudança, desde aquela língua bíblica, que não sofreu mudança desde aquela época até agora. Só que tem um problema. Aproximadamente 150 pessoas no mundo falam aramaico. Então é mais difícil ainda. É muito difícil. O aramaico falado é muito difícil. É um livro longo, extenso, com uma linguagem antiga. Só que não é só isso. É um livro que tem mais de 40 autores. Jeremias, Isaías, Obadias, Naum, Malaquias, Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas. E esses homens estão separados por um período de tempo de quase 1.500 anos. Quando Gênesis foi escrito e depois quando Apocalipse foi terminado pelo apóstolo João, se passaram mais ou menos 1.500 anos. Meus irmãos, a distância temporal, ela é gigante, ela é gigantesca. Faz apenas alguns anos atrás que nós, para fazermos uma ligação, quando nós queríamos fazer uma ligação para alguém, a gente pegaria uma ficha, nós iríamos num orelhão, colocaríamos a ficha no orelhão, nós teríamos um certo tempo de crédito para falar, e quando a ficha caísse, caiu a ligação. Fala para o seu filho hoje ligar para a vovó, no orelhão com uma ficha. Ele vai olhar para você e falar, o quê? O que é isso, pai? Como assim? Não, eu vou fazer uma chamada de vídeo para a vovó. Isso não existia. Na minha época existia, naquele desenho chamado Jetsons. Quando você assistia os Jetsons, você viu o que ia ser o futuro, para onde que as coisas iam caminhar. Mas eu estou só te dando esse exemplo para mostrar o tanto que de uma geração para outra nós temos um espaço interpretativo, um espaço de significado muito grande. Não é a mesma coisa hoje do que era 100 anos atrás. Agora imagina 1.500 anos, quando o primeiro livro da Bíblia começou a ser escrito. E depois de 1.500 anos, o último livro foi escrito. Só que o último livro foi escrito por volta de 95 a 105 depois de Cristo. Isso nos dá 1.900 anos de diferença do último livro da Bíblia que foi escrito. Então nós temos um livro aqui que as primeiras partes dele datam de quase 4.000 anos atrás. É muito tempo, gente. Não é um livro fácil de ser interpretado, são vários autores com vários contextos diferentes. Então, estudar a Bíblia, ela é, ao mesmo tempo fácil, é um livro fácil, porque o Senhor prometeu que nem mesmo os loucos errariam no caminho da salvação, Isaías 35. Mas, ao mesmo tempo, também é um livro complexo, também é um livro difícil de entender. Se você já lutou para entender a carta aos Romanos, para entender a carta aos Hebreus, são 2 cartas profundas do Novo Testamento. Apocalipse é um livro difícil. Tem muitas pessoas que vão estudar o livro de Apocalipse e ficam retardando, e falam, não, esse livro aqui é complicado. Quer ver um exemplo disso? João Calvino fez comentários de quase toda a Bíblia. Apocalipse ele pulou. Ele não fez de Apocalipse. Ele falou, não, aqui eu não vou mexer não. João Calvino, o maior exegeta, o maior intérprete da Reforma. São livros difíceis de se estudar. Mas John Owen, um puritano, ele falou uma frase muito bonita da Escritura e que ela é verdade. Ele falou assim, olha, na Escritura existem poças e poços. Poças que um carneirinho pode passar andando e poços que um elefante pode se lavar. E é verdade, existem coisas superficiais na Escritura, não matarás, não adulterarás, não furtarás, está claro, não precisa de interpretação para isso. Agora existem coisas difíceis na Escritura, existem poços profundos na Escritura, que precisamos de tempo, que precisamos comparar uma parte daquele texto com uma outra parte da Escritura, com a interpretação total daquele livro que nós estamos estudando, com o que talvez aquele autor falou em outros livros dele. Não é uma tarefa tão fácil. Por isso que uma confissão de fé,
ela é tão importante, porque a confissão de fé ela funciona como se fosse um índice, como se fosse um mapa, e ela nos ajuda a traçar os principais assuntos na Escritura. Uma confissão de fé, ela divide a Escritura para nós em assuntos, ela sistematiza, ela organiza o conhecimento todo que está contido aqui, nesses 66 livros, ela vai sistematizar e mostrar para nós como que a Escritura trata de cada um desses temas. Vamos dar um exemplo. Essa confissão aqui, Confissão de Fé Batista de 1689. Olha só que interessante o índice dela. Vamos ver o que uma confissão de fé ela trata e como ela organiza os assuntos. O primeiro capítulo da confissão de fé é sobre as Sagradas Escrituras. O que nós cremos ser a Bíblia? Por que a Bíblia é um livro inspirado? Por que a Bíblia é um livro que tem autoridade para nós? E o Evangelho segundo o Espiritismo não tem? E Gênesis segundo o Espiritismo não tem? E Tobias ou Judite, que faz parte do cânon, da regra de livros da Igreja Católica, não são livros inspirados? Por que nós não seguimos o livro de Mormon? Por que não acreditamos nas revelações e no grande conflito de Ellen Goldwhite? Por que não acreditamos nas orientações do Alcorão, da Suna e de tantos outros livros sagrados no mundo? Aqui é explicado para nós por que as Escrituras são divinamente inspiradas. Segundo capítulo, sobre Deus e a Santíssima Trindade. Quem é Deus? Como que esse Deus é composto? Como que esse Deus se manifesta para nós? Quais são os decretos de Deus? É o capítulo 3. Quais são as leis de Deus, os decretos, as ordens que Ele deu? A criação. Como esse mundo começou? Para onde esse mundo está indo? Por que esse mundo foi feito? Está aqui explicado. O que a Bíblia tem a responder para nós sobre a queda do homem, o pecado e o castigo eterno do pecado? O que deu errado no mundo? Houve a criação, mas por que nós temos tanta dor, tanto sofrimento, tanta tristeza? Nós precisamos estudar sobre o pecado. A aliança de Deus, como Deus resolveu salvar pecadores perdidos através da aliança dele. Nós estudamos aqui também sobre Cristo, mediador, a grande obra de Cristo no Calvário, fazendo a mediação, a interligação entre o homem pecador e o Deus Santo nos céus. O livre-arbítrio, aonde ele foi perdido, como ele funciona, o chamado eficaz, como alguém é salvo. Vem cá, por que você converteu e não aquele amigo seu de trabalho? Por que você converteu e não aquela colega sua de escola? Por que você é crente e às vezes o seu pai ou sua mãe não é, ou o seu irmão, ou os seus filhos não são? A doutrina do chamado eficaz ensina isso para nós, porque muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas nem todas respondem a ele com fé e com arrependimento. Justificação, como Deus torna alguém justo diante dele. A adoção, como nós somos encaixados e colocados perfeitamente na família de Deus e passamos agora a fazer parte do povo dele. Santificação, a doutrina de nos parecermos mais parecidos, de sermos mais parecidos com Deus, de sermos semelhantes a Cristo. A fé salvífica, qual é a fé verdadeira? Será que todo mundo que diz que tem fé, tem a fé bíblica que Deus cobra para a salvação? Será que qualquer tipo de fé é fé para a salvação? Não. Existe uma fé que é dom de Deus, e essa fé é a única suficiente para a salvação. O arrependimento para a vida e a salvação. Capítulo 16, as boas obras. Nós praticamos boas obras para ser salvos, ou depois que nós fomos salvos, é que podemos praticar boas obras? A segunda opção é a verdadeira. A perseverança dos santos. A nossa vida é uma margarida? Como assim, pastor? É uma margarida. Pega uma margarida e brinca com as pétalas dela. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Então, existe algumas vertentes teológicas que acreditam, salvo hoje, perdido amanhã. Salvo hoje, perdido amanhã. A Bíblia ensina que nós estamos seguros para sempre. Que aquele que foi salvo nunca deixará de ser salvo de verdade. É a doutrina da perseverança dos santos. A segurança da graça e da salvação. A lei de Deus. Capítulo 20. O Evangelho e a extensão da sua graça. A liberdade cristã e a liberdade de consciência. Pastor, por que alguns pastores diferem entre si? Por que algumas igrejas entendem determinados assuntos de uma forma e outras de outra? Porque nós temos liberdade em Cristo.
E o apóstolo Paulo fala que essa liberdade de consciência é um dos dons mais preciosos que Cristo veio dar para a igreja do Novo Testamento. Deus, ele não quer que nós sejamos todo mundo igualzinho, mas Deus, ele se alegra na diversidade, e não nessa diversidade de ideologia de gênero. Não é isso, não. Mas na diversidade de formas de expressar temor, adoração, reverência e uma vida cristã justa diante dele. A doutrina da liberdade cristã fala sobre isso, que nós temos liberdade de consciência. O culto religioso e o dia do Senhor, como cultuamos a Deus? Que dia da semana Deus separou para que nós cultuássemos Ele, o domingo? Sobre os juramentos lícitos e os votos, sobre o governo civil. Se você quiser saber como se comportar nesse tempo de tanta dificuldade política, esse é um baita de um capítulo para ser lido. Sobre o governo civil, o magistrado civil. Sobre o matrimônio, sobre a igreja, sobre a comunhão dos santos, sobre o batismo e a ceia do Senhor, sobre o batismo, sobre a ceia, sobre o estado do homem após a morte e a ressurreição dos mortos. E capítulo 32, sobre o juízo final. O que essa confissão de fé faz? Ela pega todos esses assuntos, e eu abri aqui a esmo, sobre o matrimônio. Ele vai explicar aqui qual é a doutrina que nós cremos sobre o matrimônio. Por exemplo, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Não é lícito ao homem ter mais de uma esposa, nem a mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. E aí ele vai colocar provas bíblicas disso. Gênesis, Malaquias, Mateus. E aí, toda a nossa confissão de fé, ela vai estar recheada de orientações bíblicas, onde nós podemos encontrar essas verdades sendo ensinadas na Bíblia. Pastor, por que a gente não fica então só com a Bíblia? Por quê? De novo, nós precisamos de um resumo, de um sumário doutrinário do que nós acreditamos. Dizer que nós cremos na Bíblia é uma confissão de fé, é um credo. Nós cremos na Bíblia nessa igreja. Isso por si só já é uma confissão de fé. Só que ela não resume muito bem e ela não especifica muito bem sobre quais as verdades nós julgamos ser essenciais nas Escrituras. Pastor, por que isso é importante? Por que a gente não fica só com a Bíblia? Porque a confissão de fé, ela é uma ferramenta muito útil para mostrar o que a gente acredita sobre Deus, para mostrar o que a gente acredita sobre o homem, sobre a salvação, para mostrar sobre o que a gente acredita naqueles pontos que nós julgamos ser os mais importantes da fé cristã. Isso é necessário, porque sem isso, você entra numa igreja como essa e não sabe o que essa igreja crê. E as pessoas que entram numa igreja como essa, como vão poder se tornar membros da igreja, sem saber o que a igreja crê? E como nós vamos poder receber novos membros sem saber se eles estão de acordo com essas doutrinas e essas práticas que nós julgamos tão importantes? A igreja cai em bagunça, a igreja cai em desordem, a igreja cai em vários problemas quando os membros não sabem o que a liderança crê e a liderança não avalia, ela não analisa o que os membros creem. Aí sabe o que a gente pode ter numa igreja? Pessoas que adoram ler o livro de Mórmon antes de dormir. Outros que chegam sexta-feira à tarde e começam a guardar o sábado igual os judeus. Outros que parou de comer presunto, salaminho, carne de porco e está igual o judeu na restrição alimentar. Outras pessoas que não, eu acredito que tudo pode, eu sou discípulo do Caio Fábio. Ai, não podia falar o nome desse homem. Mas beleza. As pessoas elas vão caindo para extremos e tudo isso começa a conviver junto dentro da mesma igreja. Aí sabe o que você tem? Se a igreja tiver mais do que um pastor, olha, aquele pastor crê assim sobre o casamento. Aquele outro pastor crê de uma maneira diferente. Ah, então eu vou procurar aconselhamento bíblico com aquele pastor, porque aquele lá, ele tem a doutrina que eu gosto mais. Aí nós vamos cair naquilo que o apóstolo Paulo falou lá para Timóteo. Timóteo, nos últimos dias aparecerão homens que têm comichão nos ouvidos e que vão acumular para si doutores de acordo conforme as suas concupiscências, doutores de acordo com os seus próprios desejos pecaminosos. Esse é um grande problema. Nós não podemos sair, eu prefiro esse, eu prefiro aquele outro, e eu vou só aonde eu concordo. Nós precisamos ter uma unidade doutrinária, e essa unidade cria saúde para a igreja. Quer ver isso na Bíblia? Abre lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, 10.
1 Coríntios 1, versículo 10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Só até aqui. O apóstolo Paulo, ele foi o fundador da igreja de Corinto. Ele foi o que iniciou esse trabalho e a pregação do evangelho lá. Corinto era uma das 3 grandes cidades da Grécia. Corinto era uma cidade muito importante na Grécia. E era uma cidade muito conhecida na antiguidade pela sua perversão, pela sua imoralidade e pelo tanto de pecado que havia na cidade de Corinto. Ela era uma cidade marítima, ela tinha um porto, pessoas de vários lugares do mundo paravam naquele porto de Corinto. Lá havia muita imoralidade, lá havia muito pecado na área sexual, tanto que na antiguidade, quando alguém queria dizer que uma pessoa era ruim, que uma pessoa era perversa, era pecadora, falava, aquela pessoa lá peca igual um coríntio, aquela pessoa lá vive igual um coríntio, é o ruim da turma, era o ruim da Grécia, era Corinto. O apóstolo Paulo pregou naquela cidade, e o apóstolo Paulo ficou espantado, porque a idolatria daquela cidade, a imoralidade, a maldade, a desonestidade das pessoas nas negociações umas com as outras, era muito grande. Então o Senhor Jesus apareceu para ele em visão, numa noite, lá no livro de Atos, isso está relatado, e falou: Paulo, não cesse de pregar a minha palavra, porque eu tenho muito povo nessa cidade. O Senhor, ele encorajou Paulo e falou: é aqui mesmo, no meio do lixo, é aqui mesmo, no meio da fossa, é aqui mesmo onde abundou o pecado, que eu quero fazer superabundar a graça. E então muitas pessoas começaram a se converter em Corinto. E isso para nós é um estímulo muito grande para as missões, e é um estímulo muito grande para pregar o evangelho, mesmo nos lugares mais difíceis da terra. Porque se o Senhor estiver lá, e se o Senhor tiver povo lá, essas pessoas vão se converter. Não importa o tamanho da resistência, não importa o tamanho da dificuldade, Deus trará essas pessoas a Cristo. E Deus fez assim com o apóstolo Paulo. Só que essas pessoas vieram a Cristo, só que elas vieram também com os pecados dela. Elas vieram também com as faltas, vieram com o estilo de vida todo corrompido. E essa igreja precisava crescer. E essa igreja, ela começou a ter tantos problemas que o apóstolo Paulo é forçado a escrever essa carta, a primeira carta dele aos Coríntios, para poder corrigir 9 coisas erradas que estavam na igreja. Estava havendo divisão na igreja, a igreja estava rachando. Tinha acontecido incesto, um filho tinha possuído a esposa do pai. Estavam acontecendo litígios. As pessoas estavam brigando umas com as outras dentro da igreja, e a briga chegava a tal ponto que uma levava a outra para os juízes julgar a questão. Havia muita imoralidade sexual, demais. Os relacionamentos deles estavam todos bagunçados. O solteiro não sabia como é que deveria fazer para ser solteiro. A ordem do casamento estava bagunçada, e o divórcio, ele estava correndo solto na igreja. Haviam questões relacionadas à alimentação e à liberdade cristã. E um irmão que se julgava mais espiritual do que o outro, falava: eu não como carne, só como legumes para a glória de Deus. E o outro irmãozinho que comia carne, dava glória a Deus pela carne. Estava ficando constrangido pelo outro irmão, que se achava mais puro por não comer. E isso aí está relacionado à liberdade cristã. Paulo tinha que organizar essa situação lá. Problemas no culto. O culto dele estava uma bagunça. O culto dele estava aparecendo muitos cultos neopentecostais de hoje. Ninguém sabia que hora que começava, que hora que terminava. Era uma baderna. Não havia ordem no culto. Não havia orientação no culto. Eles usavam os dons do Senhor para autopromoção. Os cultos deles de Santa Ceia, as pessoas saíam bêbadas do culto. Tomava tanto vinhozinho da comunhão ali, que não tinha jeito, ficava alto. Era horroroso. Olha a igreja de Corinto. Eles estavam cometendo abusos de bebidas alcoólicas, estavam cometendo glutonaria. Os dons espirituais eram uma festa à parte na igreja de Corinto. Era uma farra, fogos de artifício. Eles eram usados sem o amor, sem a edificação do próximo e sem o desejo de dar a glória a Deus. Era tudo muito com orgulho e com vaidade. E os coríntios tinham um erro fundamental com relação à doutrina do evangelho,
porque eles não entendiam a doutrina da ressurreição. Eles estavam com muitas dificuldades para entender a ressurreição e para entender como que seria a nova vida. Imagina uma igreja dessa, gente, coalhada de problemas, como uma colcha de retalhos. O que ia acontecer com essa igreja? Ela ia se dividir. Aqueles que gostavam mais de uma parte iam para um lado, aqueles que gostavam mais de outras coisas iam para o outro, e a igreja iria rachar. Qual foi a solução do apóstolo Paulo para isso? A primeira coisa, apelar para a consciência deles. Olha o versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está fazendo um pedido apaixonado. Ele está rogando aqui, ele está desesperado aqui, falando, peraí, gente, me escuta. Que loucura que é essa que vocês estão fazendo na igreja? Que loucura que é essa que vocês estão vivendo? Eu rogo a vocês, e eu rogo em nome daquele que é o maior de todos os nomes, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês todos, continua no versículo 10, falem a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão. Quando Paulo diz aqui falar a mesma coisa, ele está fazendo um apelo à unidade. Que vocês tenham unidade, que um não crê de um jeito e o outro vai crer do outro jeito. Tenham unidade, acreditem na mesma coisa, acreditem na mesma doutrina e que não haja entre vocês divisões. Antes, que vocês sejam inteiramente unidos em todas as áreas. Pastor, é o desejo de Deus que numa igreja local a gente possa concordar o máximo possível em todas as coisas? Talvez para muitos possa soar como estranho isso, mas esse é o desejo de Deus para uma igreja local, que a igreja esteja unida, que ela esteja focada no mesmo propósito. A liderança da igreja precisa ser uma liderança unida. Mas, pastor, é impossível a gente concordar com todas as coisas com todo mundo. Isso não existe, pastor. É fato. Só que nas coisas essenciais, nas coisas principais, nós devemos ter unidade. Nas coisas não essenciais, se é branca, azul, preto, coisas que não mudam nada, coisas que diz respeito a gosto, cores, gostos, cheiros, opções de horários, nessas coisas, nós temos toda a liberdade para tomar as decisões conforme nos parecer melhor. Agora, nós não podemos escolher como que é a doutrina da Trindade. Numa igreja, para ela funcionar bem, nós não podemos escolher. Um pastor é pedobatista. Aquele pastor batiza as criancinhas tudo da igreja. E o outro pastor da mesma igreja é credobatista. Ele só batiza aqueles que creram e que puderam confessar os seus pecados. Como é que uma igreja vai permanecer assim? Os meus filhos eu quero que seja batizado por aquele pastor. Tudo criancinha. Os meus não de jeito nenhum. Agora a mesma igreja está em pé de guerra. A igreja precisa ter unidade nas coisas que são essenciais para nós podermos ficar debaixo do mesmo teto. Paulo fala na mesma disposição mental, no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Ele está fazendo aqui um pedido para a unidade. Irmãos, não tem algo que mais traz unidade prática para a nossa vida normal na igreja do que uma confissão de fé. A confissão de fé mapeia para nós o que a gente crê. O que você pode esperar que seja pregado nesse púlpito? Se você pegar essa confissão de fé aqui e você entender como é a posição da Igreja Aliança do Calvário, uma igreja batista reformada, nós não vamos esperar aqui subir um profeta no púlpito e revelar o RG de alguém, e revelar sobre a vida de alguém. Isso não vai acontecer aqui na igreja. Pastor, mas eu queria tanto um poderzinho. Não é aqui, santo. Não é aqui, santa. Aqui não vai acontecer isso. Aqui nós vamos ter uma orientação muito clara sobre casamento. E aqui, se entrarem 2 homens, eles quiserem se casar, nós vamos falar, O casamento ele é uma instituição para homem e mulher. Se vocês quiserem vir, aprender o Evangelho, participar conosco e se permitirem ser trabalhados por Deus, as portas estão abertas. Não, mas eu exijo que você faça o meu casamento. Meu filho, nem na bala. Tenta, de jeito nenhum. Porque nós não vamos descumprir a palavra do Senhor para agradar a cultura e para agradar aquilo que atualmente se julga ser certo. A Bíblia diz que nós devemos agradar antes a Deus do que aos homens. Foi o apóstolo Pedro que disse isso. Nós devemos agradar a Deus em primeiro lugar, antes de agradar os homens. Então é a Ele que nós vamos agradar. E essa unidade, ela gera muita segurança. Sabe por quê? Veja o versículo 11. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado,
pelos da casa de Cloe, uma família da igreja, de que há contendas entre vós. O negócio estava bagunçado. Olha o 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Olha onde que esse povo estava chegando. Eles estavam escolhendo quais pregadores eles gostavam mais. E aí uma parte da igreja falava assim: eu estou com o apóstolo Paulo, eu creio junto com o apóstolo Paulo. Aí o outro falava: ih, bobão, eu creio igual o apóstolo, eu creio igual a Apolo. Apolo é muito mais sábio do que Paulo. O outro chegava assim: para com isso, eu creio na coluna e no fundamento da igreja, Pedro. Aí aqueles que queriam parecer mais espirituais: vocês não sabem de nada, que bobagem. Paulo, Apolo, Pedro, você é tudo homem. Eu sou de Cristo, eu sou do Messias. E eles estavam quase comendo um ao outro, quase se mordendo um ao outro. Olha a bagunça que eles geraram na igreja, por causa de partidarismo. Como é que Paulo resolveu isso? Versículo 13. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Paulo está falando assim: para, gente, vocês não têm que ser partidários de homens, não. Vocês têm que ficar com a Escritura e com a doutrina dela. E uma confissão de fé, que seja bíblica e que seja fiel, ela ajuda a gente a mapear essas doutrinas e a crer de uma maneira uniforme, unida, sem desavença. Então, uma confissão de fé, o que ela é? Ela é uma declaração resumida da fé que nós cremos, a doutrina, o conjunto de doutrina que nós cremos, e aquilo que nós professamos, aquilo que nós praticamos. Professar a fé cristã significa o quê? Significa você conhecer as doutrinas essenciais dessa fé e você praticar essas doutrinas com um coração disposto. A confissão de fé expressa aquilo que um grupo de homens ou um grupo de igrejas acredita ser verdade, de acordo com as Escrituras, em um determinado tempo, em uma determinada época, com relação a Deus, a criação, o mundo, com relação ao homem e a salvação. A confissão de fé, ela não está acima da Bíblia, mas ela é um resumo muito bom e muito claro para que nós possamos compreender melhor o que a Bíblia ensina. É para isso que serve uma confissão de fé. A finalidade, a grande finalidade dela é mapear a Escritura para nós. Pastor, mas é bíblico eu saber o que é um corpo definido de doutrina e um corpo definido de ensino para as nossas vidas? É totalmente bíblico. Eu não vou pedir para você abrir nesses textos todos, mas só anote. Atos capítulo 2, versículo 42. Aqueles que criam estavam juntos e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2,42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia uma doutrina ensinada, clara, conhecida de todos eles. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Como é que Deus confirma? Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Meu evangelho, Paulo diz, a pregação de Jesus Cristo, aquele conjunto de doutrinas essenciais que nos caracteriza como cristãos. Uma confissão de fé faz isso. Uma confissão de fé mapeia isso para nós. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 até o 9. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, uma outra doutrina, o qual não é outro, senão que existem alguns que querem perturbar vocês, e eles querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho, que vá além daquele que nós temos pregado, que ele seja anátema, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldito. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que existem dois evangelhos, um com letra maiúscula, que é o evangelho verdadeiro, que é a expressão das doutrinas ensinadas na palavra de Deus, e existe aquele chamado de outro evangelho, aquele que não é o evangelho verdadeiro, aquele que não concorda com a palavra de Deus.
ter uma confissão de fé nos ajuda a mapear isso tudo e a saber a diferença entre o verdadeiro e o errado, entre o certo e o que está incorreto. Isso é muito importante para nós. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 até o 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, o ensino de acordo com o padrão estabelecido pelos apóstolos, um ensino estabelecido de acordo com uma boa confissão de fé. Tal pessoa que não concorda com isso, que não quer ter a limitação de uma confissão de fé, é orgulhoso, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, da onde nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, brigas sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Uma das grandes causas para as pessoas não quererem confissão de fé dentro da igreja é porque os líderes não querem um padrão através do qual eles sejam julgados pela congregação. Mas aqui nós quer. Pode chamar nós aqui, pega o livro, dá uma aqui está dizendo que nós cremos assim. Vocês estão pregando diferente. Isso é uma proteção para nós. Isso é uma guarda para que os pastores permaneçam dentro das cercas do evangelho. E é uma guarda para que os lobos fiquem do lado de fora, os bodes que acabam entrando para dentro da igreja não comem o milho das ovelhas e as ovelhas cresçam saudáveis, elas se desenvolvam. Uma confissão de fé é uma baita de uma proteção e ela é muito importante para a nossa vida saudável na fé. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Confissão da esperança, razão da nossa fé, a razão pela qual nós cremos em algo, é o conjunto básico de doutrinas que nós temos. A confissão de fé ensina exatamente isso. Um outro texto muito importante, Filipenses 1, do versículo 15 ao 16 e o 27. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. É daqui que vem o título do Ministério Defesa do Evangelho. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Gente, o apóstolo Paulo ensina tudo aqui sobre um corpo definido do que é a fé que nós cremos. Ele diz a fé evangélica, a fé no evangelho. É uma delimitação daquilo que nós acreditamos ser verdadeiro e daquilo que não é verdadeiro. É muito claro. É muito bem colocado, é muito explícito aqui. E o apóstolo Paulo diz que ele estava incumbido da defesa do Evangelho. Essa defesa é uma obrigação de cada cristão e de cada igreja defender as doutrinas que são essenciais à fé cristã. Isso é algo extremamente importante. É algo que nos dá segurança, que nos dá proteção. Meus irmãos, ter algo assim é fenomenal. Porque nós não vivemos de acordo com as novas ideias, as novas ondas, as novas revelações que pessoas com uma intenção errada querem trazer para dentro da igreja. Nós temos uma guarda, temos uma cerca que nos protege e que nos livra desses caminhos equivocados. Escuta só, qual que é a grande responsabilidade da igreja? Isso aqui é uma frase de um batista americano, Dr. Samuel Waldron. Ele diz assim: a igreja é uma instituição planejada por Deus. Quem criou a igreja foi Deus, não fomos nós. Quem diz como a igreja deve funcionar é Deus. E ela foi criada para quê? Para conservar a fé, para conservar a verdade, defendê-la contra os erros e ataques dos inimigos e proclamá-la sem diluir ou alterar seu conteúdo para a sua própria geração. Isso é a igreja. Ela foi criada, estabelecida, planejada por Deus para conservar a fé, para defender a fé contra os erros e os ataques dos inimigos e para proclamar essa fé. Como é que eu protejo? Como é que eu conservo? E como é que eu proclamo
se eu não saber exatamente o que essa igreja crê sobre escatologia, a doutrina do final dos tempos, sobre o que essa igreja crê com relação à salvação, sobre o que essa igreja crê com relação ao matrimônio, todas essas coisas são muito importantes e nós precisamos ter uma unidade em volta delas todas. Agora, mais uma justificativa do porquê é benéfico nós adotarmos uma confissão de fé. Porque o cristianismo não surgiu o dia que começou a Igreja Aliança do Calvário. O cristianismo não surgiu no solo brasileiro o dia que teve a primeira igreja Assembleia de Deus aqui, a primeira igreja batista ou a primeira igreja presbiteriana. O cristianismo surgiu lá em Mateus capítulo 17, quando Cristo disse assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O fundador do cristianismo é Jesus Cristo. Os grandes arquitetos e construtores do cristianismo são os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Isso é Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, dos quais Jesus Cristo é a principal pedra angular. É a pedra que dá todo o esquadro para a construção, é Cristo. Mas os apóstolos e profetas do Novo Testamento foram os grandes construtores. O cristianismo não surgiu com a gente. Então, se ele não surgiu conosco, ter uma confissão de fé é uma bênção, porque ela faz com que nós venhamos dar as nossas mãos para outros homens e mulheres ao longo da história da igreja, nos últimos 2000 anos, que foram fiéis a Deus. Charles Spurgeon, ele tem uma frase muito famosa com relação a isso, ele diz assim: bem, fique você com as novidades desse tempo. Fique você, então, com os novos professores e mestres da nossa era. Eu prefiro e eu posso dar a mão para muitos homens do passado e acreditar na mesma coisa que eles acreditaram. Essa é a nossa segurança. Por quê? Porque nós temos a Escritura, mas nós podemos ter também, através de uma confissão de fé, a mesma doutrina e o mesmo ensinamento que outros homens que leram a Bíblia, que estudaram a Bíblia e que a interpretaram, tiveram antes de nós também. Nós podemos dar as mãos, como disse o Steven Lawson, para uma longa linha de vultos piedosos. Nós podemos estender as mãos para Spurgeon, para Hudson Taylor. Nós podemos estender as mãos para William Carey. Nós podemos ter a mesma doutrina que teve Calvino, que teve Lutero, a mesma doutrina que teve Ambrósio de Milão, Crisóstomo, a mesma doutrina que tiveram os pais capadócios, Gregório de Nissa, Gregório Nazianzo. Nós podemos ter a mesma doutrina que teve Eusébio de Cesareia, Agostinho de Hipona. Nós podemos ir traçando essa linhagem de volta e crer nas mesmas verdades essenciais que todos esses homens creram, os puritanos, Thomas Goodwin, João Calvino. Nós podemos ter a mesma doutrina, que hoje tem homens que são exemplo para nós. O nosso próprio pastor, Paulo Júnior, John MacArthur, Steve Lawson, Joel Bick. Nós podemos estar unidos em uma tradição que nos ajuda a ter continuidade histórica. Isso é uma coisa muito importante. Nós não estamos ilhados na história. Vamos avançar. Nós podemos terminar a aula. 8 justificativas rápidas dos benefícios de uma confissão de fé. Primeira delas, uma confissão de fé ajuda os membros e os pastores da igreja a terem uma definição clara do que nós entendemos ser o conteúdo essencial da fé cristã. Ela define o essencial. Eu li para vocês aqui os capítulos da Confissão de Fé Batista de 1689, e nós vemos aqui quais são as coisas essenciais e o ensino. E isso tudo é claro, isso tudo não está escondido. Isso tudo não está guardado de alguma forma que só os líderes sabem. Não, nesse caso aí nós temos que ver o que o apóstolo vai falar, o que o bispo vai falar, qual que é a opinião do ancião, como é que o conselho vai resolver isso. Não. Nós já temos tudo mapeado, tudo tranquilo, e nós já sabemos exatamente, claramente, no que a gente crê. Quando nós temos reticência, quando a gente tem demora para definir no que alguém crê, no que uma igreja crê, isso é um sinal de alerta, que algo pode estar errado com aquela igreja ou com a liderança dela.
Ah, mas o que você acredita disso? Ah, não, é isso aí. Não, meu filho, vai vivendo aí, vai tocando, não preocupa com isso não. Isso é perigoso. Quando a gente não quer ser preciso sobre alguma coisa, ou é porque a gente tem dúvida, ou é porque a gente não sabe, ou porque a gente tem alguma intenção por trás para manipular. Segunda coisa importante do porquê ter uma confissão de fé, ela gera capacidade de instrução, e uma instrução sistemática. Você quer fazer um bom culto familiar com os seus filhos depois dos 8 anos de idade, 9 anos de idade? Estuda com eles a confissão de fé batista. Faz eles decorarem o breve catecismo de Westminster. Se o menino mostrar que é bom de memória, ou a menina, faz decorar o catecismo maior de Westminster. Querido, se você souber isso, souber essas doutrinas de cor, você responde praticamente todas as questões dos nossos dias. Você responde praticamente tudo que diz respeito à fé. Se você for bem letrado na Confissão de Fé Batista de 1689, você tiver segurança sobre essas doutrinas aqui, os seus filhos vão crescer incrivelmente. Você vai crescer incrivelmente. Você vai ser um membro saudável da igreja. O que mais? O terceiro benefício de uma confissão de fé: proteção da igreja contra as heresias. Não entra. A confissão de fé é uma cerca, protege o rebanho do lado de dentro, deixa os lobos do lado de fora. Elas são uma ferramenta poderosíssima para mostrar até onde nós podemos ir com o nosso conhecimento bíblico e onde nós devemos parar. Até onde nós podemos explorar as Escrituras e onde nós devemos parar e reverenciar a Deus, porque existem algumas coisas na palavra que são mistérios. E a gente não deve querer perscrutar todas essas coisas. Calvino chamava isso de uma douta ignorância. Eu não sei responder, porque a Escritura não responde. Como a Escritura não responde, um exemplo: por que Deus resolveu predestinar alguns para a salvação e predestinar outros para o inferno? Bom, a Bíblia fala sobre isso. Ela fala sobre a dupla predestinação. Uma predestinação para a salvação e uma predestinação para a condenação. Por quê? Romanos 9 fala: porque Deus quis. Mas pastor, eu quero saber por quê. A Bíblia não responde. A Bíblia não fala. É a douta ignorância. Por que é tão bom nós termos uma confissão de fé? Porque, às vezes, nós podemos atualizar, usar essa palavra é ruim nos dias de hoje, nós vamos atualizar a Bíblia. Nós podemos atualizar a confissão de fé para falar com relação a alguns problemas que nós estamos vivendo na nossa época. Por exemplo, lá no século XVII, quando a Confissão de Fé Batista de Londres foi escrita, num período puritano, não existia feminismo. Não existia ideologia de gênero, não existia justiça social, não existia igualitarismo, não existia pentecostalismo. Essas coisas não foram abordadas aqui na confissão de fé. Então nós podemos fazer mais alguns artigos explicando o porquê todas essas doutrinas não estão de acordo com a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Para que uma confissão de fé é importante também? Porque ela gera distinção denominacional. Lembra no começo da aula que eu falei que Deus é um Deus que gosta de diversidade? E Deus tem homens piedosos ao longo de várias tradições cristãs na história da igreja? Tem, queridos. Isso é verdade. Muitos homens de Deus foram da igreja da Inglaterra, da igreja anglicana. Outros homens foram da igreja presbiteriana. Muitos homens de Deus que a gente estuda hoje, Jonathan Edwards, David Brainerd, eles foram congregacionais. Outros tantos homens de Deus foram batistas, William Carey, Hudson Taylor, Charles Spurgeon. Então, cada um desses homens tinham alguns distintivos confessionais, tinham alguns distintivos denominacionais, mas eles conseguiam ter comunhão com todos os outros. O que mudava na crença deles? Às vezes, uma crença diferente com relação à escatologia, uma crença diferente com relação à ceia do Senhor, uma crença diferente com a forma de governo da igreja. Uma igreja local? Não, é uma igreja que é subordinada a um grupo de outras igrejas. Questões secundárias com relação ao batismo que não são essenciais para a fé cristã. Isso nos ajuda também. Disciplina eclesiástica, talvez essa aqui é o mais importante. Por que é importante ter uma confissão de fé? Porque ela gera as bases claras, justas, do que esperar que nós devemos crer e fazer. E quando nós saímos dessas bases, o porquê nós devemos ser corrigidos. Com uma confissão de fé, as pessoas podem ser chamadas à responsabilidade. Meu irmão, minha irmã, o que você está querendo com relação ao casamento, ele está incorreto de acordo com as Escrituras e com a nossa confissão de fé.
Meu irmão, essa crença sua com relação à salvação não se adequa na crença dessa igreja. Meu irmão, essa crença sua com relação à moralidade cristã e à liberdade que Cristo nos deu, você está extrapolando ela e fazendo isso não ser liberdade, mas ser libertinagem e mundanismo. Então a pessoa pode ser corrigida, a pessoa pode ser ensinada e ela pode ser chamada ao arrependimento. Isso é uma coisa muito importante para praticar a disciplina na igreja. É um padrão, sexto, é um padrão de verdade a ser seguido pelos oficiais da igreja. E através desse padrão da confissão de fé, nós podemos ser avaliados. Nós podemos ser cobrados por vocês, os membros da igreja. Vocês têm a mesma doutrina, a mesma orientação que nós, e nós podemos ser chamados à responsabilidade se não estivermos pregando as verdades dessa doutrina. Se amanhã ou depois começarmos a trazer coisas estranhas à fé aqui para a igreja pode ser protegida. E nós mesmos, os oficiais da igreja, podemos ser protegidos para não sermos tentados a ir além daquilo que convém, como diz o apóstolo Paulo. É uma garantia muito grande, é uma proteção muito grande. Sétima questão que é benéfica de adotar uma confissão de fé, é um padrão para a recepção de candidatos à membresia. A pessoa veio do mundo, se converteu, vai ser batizada, ela vai aprender direitinho essas doutrinas aqui, vai poder segui-las, tanto aqui na Igreja Aliança do Calvário, quanto em outras igrejas bíblicas, para onde ela se mudar. Ela vai poder seguir essa direção. Se a pessoa veio já batizada de outra igreja e quer se tornar membro aqui dessa igreja, precisa estar de acordo com essas doutrinas, porque Amós, capítulo 3, versículo 3 diz: como andarão dois juntos, estando em desacordo? Não tem jeito. Não dá para andar junto estando em desacordo. Então, para se tornar membro de uma igreja, a confissão de fé vira um padrão, que todos creem a mesma coisa. E a última coisa é que a confissão de fé, ela estabelece um padrão através do qual as igrejas podem ter comunhão entre si, através do qual nós podemos saber: posso ler aquele livro? Posso seguir aquele pregador? Posso ver o que ele ensina? Querido, se ele ensina algo que está contrário ao que nós ensinamos aqui, através da nossa confissão de fé e das doutrinas dessa igreja, nós não podemos seguir aquele pregador, aquele apóstolo, querubim ungido, pai apóstolo, e vai saber mais o que. Nós não podemos seguir. Não podemos seguir aqueles que aparentemente têm a mesma doutrina que nós, como disse o apóstolo Paulo. Eles têm a aparência de piedade, mas negam com as suas obras a eficácia dessa piedade. Nossa, a doutrina é muito igual, a confissão de fé é até parecida, mas a maneira de viver não é. Destes, afasta-te, disse Paulo para Timóteo. É um padrão, gente, com a confissão de fé, a gente tem um padrão. Esse livro convém, essa doutrina convém, esse ensino convém. E é claro, de novo, que nós nunca vamos ter uma concordância 100% em tudo, mas naquilo que é essencial, naquilo que protege a pureza, a piedade, a santidade, precisa haver concordância. Como é que eu vou continuar lendo Bom Dia, Espírito Santo, Benihim, gente? Como é que eu vou ler Max Lucado? Como é que eu vou ler Joyce Meyer? Como é que eu vou ler essas coisas? Não dá, não tem jeito. É outro evangelho, é outra proclamação, é outra coisa. Como é que eu vou ver Bill Hybels nos Estados Unidos, igreja emergente, tanta... Não dá, não tem jeito. O Caio Fábio, de jeito nenhum. Então, nós precisamos ter uma boa confissão de fé, porque ela estabelece para nós o seguinte: esses mestres ensinam a mesma coisa? Eles divergem em pontos secundários ou essenciais? O padrão que eles seguem é o mesmo padrão que nós seguimos? Gente, a confissão de fé, ela faz tudo isso. Ela nos protege, ela nos guarda para a gente poder andar bem, sem perturbação, e longe das heresias e das práticas erradas. Meus irmãos, essa foi a aula de hoje, é uma recapitulação daquilo que a gente já tinha dado nas aulas anteriores. Semana que vem, nós vamos ter a segunda aula de recapitulação. Nós vamos estudar na semana que vem as doutrinas da graça. Porque aí, na outra semana, daqui 2 semanas, a gente volta no tema onde a gente parou antes da pandemia, que é justificação pela fé. Então, semana que vem, doutrinas da graça. Amém? Queridos, vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar?
Senhor, obrigado por esse domingo e obrigado por podermos aprender da sua palavra de maneira tão rica e tão bela. Guarda-nos, Senhor Jesus, livra-nos do mal, ensina-nos a ser fiéis à tua palavra e a andarmos de acordo com os teus caminhos. Pedimos a tua bênção, Deus, sobre essa igreja, a tua bênção sobre cada um dos irmãos aqui e sobre o nosso culto hoje à noite. Pedimos que o Senhor nos dê um bom domingo para o louvor da sua glória, Jesus. Amém. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.